Fala galera! Hoje tivemos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado da rodada 13 e jogo atrasado da rodada 14. E o Atlético Mineiro vence por 3-1. Você vê esse placar aí e fala, nossa, o Atlético Mineiro amassou o Sport. Mano, fala pra vocês que eu acompanhei o jogo, o Sport até finalizou mais, teve mais chance, mais posse de bola. O Sport, se saísse com a vitória, talvez você não estranharia, tá? Porque o Sport atacou a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sofre muito, né, com isso, mas o Atlético consegue vencer na sua casa 3-1, né? Rony marcou, até o Arana marcou. Interessante, teve na hora do gol do Arana, ele pegou a camisa, jogou pra torcida, depois teve que pedir de volta pro torcedor, né, na empolgação. E tivemos também, torcedor, a vitória da equipe do Mirassol diante do Fluminense. É isso mesmo, o Fluminense abriu o placar, né, mas o Canóbio tinha feito uma falta e aí foi anulado o gol, né? E aí depois o Fluminense, o Mirassol abriu o placar e a equipe do Fluminense empatou no segundo tempo e Negueba deu os números finais 2-1 pro Mirassol. Agora interessante, olha como é que tá ficando a classificação do Campeonato Brasileiro. A classificação tem aí a sua mudança, pessoal. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol está de volta para o G4 do Brasileirão, né? E aí vamos acompanhar aqui como é que tá essa classificação. Vamos ver, porque também tem o Palmeiras, o seu jogo atrasado, né? E o jogo do Mirassol e Fluminense é quase a mesma coisa. Se o Fluminense tivesse saído com a vitória, a gente não ia estranhar muito não, gente, porque é coisa louca. É quem mais faz, é quem bota a bola pra dentro do gol. Lá ele, né, gente? Mas é quem faz o gol que decide aí, né? E saiu vitorioso a equipe do Mirassol. Assim está ficando a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Nós vemos aqui alguns times tem já sua 27ª rodada concluída. O Mirassol não deve mais jogos no Brasileirão. Então agora o Mirassol ele tem seus jogos, tá na contabilidade tudo tranquilo. O Palmeiras tem 25 jogos, o Flamengo tem 26, né? E tem aí o Bahia também tem 26, Fluminense tem 26, Ceará 26, tem mais algumas equipes. Nós vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Ó, e aí olhando aqui, ó, vamos olhar aqui na parte do top 10, ó. Tem o Fluminense com essa derrota. Vamos destacar esse Fluminense aqui, pessoal, porque com essa derrota, o São Paulo, bom pro São Paulo, e ainda o Fluminense ainda tem um jogo a menos que o São Paulo, né? Um jogo a menos ainda. Então, esse resultado, querendo ou não, pensando em G6, para o Tricolor Paulista, esse resultado até que foi interessante. E aí, na 8ª posição, o São Paulo, na 9ª, a equipe do Bragantino, na 10ª posição, o Ceará. Deixa eu me aproximar aqui para ver um pouquinho melhor. Vamos lá. Aqui, Ceará. Vamos lá, vamos ver aqui se tá tudo certo. Isso, tá do jeito que eu queria. Vamos lá, ó. Ceará, e aí a gente olhando já pra parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Atlético venceu. O Atlético, ele tava se aproximando ali da zona do rebaixamento. O Ceará tem 34 pontos no Campeonato Brasileiro, Vasco 33, a equipe do Corinthians 33 pontos, Grêmio também tem 33 e a equipe do Atlético Mineiro chegou a 32, ainda o Atlético tem um jogo a menos, tá? E o próximo jogo do Atlético na 28ª rodada é contra o Cruzeiro. Que loucura! Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional 32 pontos, Santos 28. A zona do rebaixamento, pessoal, ó, você vê aqui Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Gente, o Sport, assim, chovendo uma olhada a gente falar que o Sport, né, vai cair, gente. Tá muito claro. Claro que matematicamente ainda tem possibilidades, né? Mas a gente olhando a sequência do Vitória, do Sport, o próximo jogo do Sport já é contra o Ceará, né? Então é um jogo também mais pegado. O Ceará ali tá na 10ª posição, querendo se afastar de vez da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Nós vemos aí a equipe do Sport com 16 pontos. Zona do rebaixamento, torcedor, a equipe do Vitória tem 27 jogos já. Na zona do rebaixamento, Fortaleza tem 26. Se vencer o seu jogo que está atrasado, chegaria a 27 pontos. E o Juventude também tem 26. Se vencer, chegaria a 26 pontos. Então, isso é bom pro Santos. Mas o Santos tem um jogo a menos também. E esse jogo a menos do Santos é contra o Palmeiras. Então não vai ser tão fácil assim não.
esse campeonato ter essas divisões, né? Vamos dar uma olhada na próxima rodada, a 28ª rodada, e você já vai aproveitar e deixar seu palpite, né? Com a vitória concluída, Atlético Mineiro 3, Sport 1, 14ª rodada, 13ª, Mirassol 2, Fluminense 1. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver como é que fica aqui, vamos lá, tabela. Ó, vamos dar uma olhada na tabela. Essa é a 27ª e essa é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar lá mais um pouquinho pro lado para ficar os times bonitinho. Galera, deixa o seu palpite. Mano, o seu palpite aqui, ele é muito importante pra gente saber. Comenta aí na 28ª rodada quem você acha que vai vencer. Teremos na 28ª, tá, gente? Jogo dia 15/10. Teremos Palmeiras e Bragantino. Botafogo e Flamengo, Mirassol e Internacional, Mirassol aí, né, podendo, né, ficar cada vez mais ali dentro do G4. Teremos Sport e Ceará, jogo aí na Ilha do Retiro, o Sport pode, né, quem sabe vencer para dar uma possibilidade. A gente sabe que é difícil, mas... E teremos aí o clássico Santos e Corinthians, esse jogo vai ser na Vila Belmiro. E teremos também Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro, se não vencer esse jogo, o Cruzeiro praticamente vai dar, assim, as possibilidades de ser campeão apenas para Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Teremos Fortaleza e Vasco, Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude e Vitória e Bahia, torcedor. Esses são os jogos que nós teremos na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos interessantes, né? Destacar aqui alguns clássicos, né? Teremos aí Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? O Cruzeiro, assim, a freguesia do Atlético Mineiro tá grande. Santos e Corinthians, jogo complicado, cara, porque o Santos, assim... Se o Santos não vencer esse jogo, o Santos se complica. E se o Santos vencer, o Santos pode complicar a vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá muito interessante, torcedor. E teremos aí Botafogo e Flamengo. Jogo que o Flamengo precisa vencer. Palmeiras favorito. Se o Palmeiras vencer esse jogo, pessoal, e o Flamengo não pontuar, e aí vai complicar muito pro Flamengo. Por quê? Porque a 29ª rodada nós teremos aí Flamengo e Palmeiras. Então... O Flamengo precisa vencer esse jogo contra o Botafogo para chegar ali contra o Palmeiras e ser aquele jogo decisivo, né? Ser aquele jogo ali que vai mexer ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, pessoal. Gente, é muito importante. Às vezes o vídeo consegue bater uma visualização boa, porém as curtidas, elas não são boas, gente. E a curtida, gente, ela ajuda muito. Se você gostar desse conteúdo, a gente traz notícia. Em um vídeo curto, a gente sempre tá trazendo informações da classificação do Campeonato Brasileiro. Beleza? Tarcísio Cartacho agradece. Tamo junto. Foi!